você, tá bom? Você deve investir na sua vida. Nós temos aqui 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. É do reverendo Kate. E ele fala como uma atitude sua, impactante, de ser uma bênção na igreja, como isso pode transformar o local onde você está. Um livro muito bom, que vai te ajudar, você que tem no coração de servir. Amém? Vai abençoar muito sua vida. Tenho esse aqui que é um livro muito especial. Amém? Ministrando a sua família. Nós somos uma igreja que focamos a família. Amém? Se você olhar os nossos eventos, o que nós fazemos, você vai perceber que nós tratamos muito sobre isso. Porque família, queridos, é a nossa base. Você é um filho, você é casado, é um pai, uma mãe. Você faz parte de um contexto familiar. E como é importante você saber o que ministrar para os seus parentes, como você alcançar o coração deles. Porque muitas vezes a gente usa essa expressão dizendo que santo de casa não faz milagre, né? Mas às vezes é porque a gente não tem sabedoria para expressar o amor de Deus. Porque quando nós primeiro falamos com a nossa vida, isso vai abrir os ouvidos dos seus parentes para ouvir as suas palavras. E aqui tem esboços do irmão Reagan que ele fez. O irmão Reagan, um exemplo na questão da sua família, tem os seus filhos servindo ao Senhor, todos os seus netos, toda a sua família está servindo a Cristo. E isso é um exemplo para nós. Amém? Então ele passa algumas coisas que nós devemos utilizar. E também no nosso culto doméstico, nós temos todas as terças-feiras. E queridos, tem sido transformador na vida das pessoas. E nós vamos focar muito no culto doméstico. Você que ainda não aderiu, meu irmão, eu peço a você, se arrependa. Antes de Jesus volte, para você não ficar. Amém? Porque, queridos, isso não foi uma ideia nossa, pensando em movimentar a igreja. Isso foi uma instrução do Senhor. Quando você não obedece, você não está obedecendo, não é a mim nem a Leila. Você está deixando de obedecer ao seu pai. Porque ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu tenho relatos poderosos do que tem acontecido. E, queridos, eu tenho um relato que eu me lembro agora de Luiz, do pai de Luiz. Se eu estiver equivocado, você me corrige, Luiz. O pai dele estava no hospital. Não foi isso, Jesse? E era uma terça-feira. E vocês foram lá e fizeram o culto doméstico junto com ele. E ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Veja as emoções. Eu sei que a emoção toca no coração de Luiz, que o paizinho dele já está com o Senhor, já partiu para o Senhor. Mas se ele não tivesse feito esse culto, se não tivesse feito esse culto lá, talvez o choro hoje não seria um choro por uma saudade, mas sabendo que ele está garantido com o Senhor. A pior coisa que tem é não ter a certeza que aquela pessoa foi para o lugar certo. Amém? Veja, uma instrução lá atrás que Deus deu para nós, alcançou a vida de vocês. Aleluia, Deus já sabia na presciência dele, na onisciência dele, que haveria esse momento. E que Deus, na história dessa família, reservou esse momento para teu encontro pessoal lá. Queridos, é só um relato, tem outros relatos aqui. Na minha casa tem sido uma bênção, como melhorou a minha vida junto com minhas filhas, ao ponto que nós tivemos um turbilhão de coisas, pessoas em casa direto, mas as minhas filhas chegavam para nós, pai, o culto doméstico. Vamos fazer o culto doméstico que a gente fazia em horários alternados, tivemos que, não pôde fazer naquele dia e depois ter que reaver, mas o importante é o seguinte, já está impregnado no coração delas de querer o culto doméstico. Amém? Então, queridos, você que não aderiu, você está perdendo de receber. Amém? E compre esse livro e seja edificado com as ministrações destinadas à família. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero ministrar para você algo que está no meu coração, é tanto que eu não trouxe o meu iPad com nada de esboço. Hoje eu venho como um pastor ministrar algo que Deus colocou no meu coração para você. Amém? Como uma ovelha querida que eu amo tanto, mas tem algo que tem me incomodado bastante nesses últimos 3 meses, pensando sobre a igreja e pensando sobre sua vida. E às vezes lidando com tantos problemas, com os problemas de cada um, como seria bom se a vida não tivesse problemas, né?
mas infelizmente tem. Tem alguns com problemas muito grandes, outros que acham grande, mas é menor diante dos outros. Mas o que me fez pensar muito sobre por que tantas essas coisas acontecendo. Queridos, algo brotou no meu coração, que é a falta de propósito na vida. A falta do sentido na vida. Quando as pessoas não têm um sentido na vida, o propósito na vida, saber o seu desígnio, você fica perdido. E você fica ficando preso por coisas pequenas. Você não cresce, porque você não sabe para onde vai. Você não sabe aonde vai chegar. E você vai vivendo um dia após o outro, um momento após o outro, sem ter sentido para a vida. Sabia que isso não apenas se enquadra para as pessoas que estão no mundo que ainda não receberam Jesus? Porque Jesus é o sentido da vida. Mas isso se enquadra também para nós cristãos. Porque você foi salvo, você tem recebido uma ótima palavra, uma palavra que te põe cada vez mais na posição que Deus reservou para nós, que é Cristo Jesus. E tudo isso está reservado para você, uma vida vitoriosa, abundante. Amém? Onde você pode remover montanhas, dificuldades na vida, se manter firme, cada vez mais embasado nas Escrituras. Mas entenda que não é só isso. Essa palavra também mostra que você tem um propósito de vida, que Deus tem um chamado para você. Eu não sei você, mas lá atrás, a forma de evangelizar, o pessoal sempre dizia assim, Jesus te ama, não é? E parece que essa frase perdeu o efeito, né? Parece que não tem poder mais, né? Ninguém quer usar mais isso, né? Mas essa palavra é muito poderosa, viu? E a outra é, Deus tem um plano em tua vida. Quem já disse isso para alguém? Você não já usou essa expressão para alguém? Você não já disse, Deus tem um plano na tua vida? Deus tem um plano na tua vida. É verdade, abençoado. E na tua também tem, não? E na sua não tem também, não? Claro que sim. Às vezes parece apenas uma frase que a gente está dizendo para dar um sentido àquela pessoa. Mas Deus está dizendo para a gente, e eu tenho um plano na tua. Eu tenho um plano na sua vida. Amém? Esses dias atrás eu ministrei isso aqui, queridos, que biblicamente, a Bíblia nos mostra que desde o ventre, nós já temos um desígnio. Desde o ventre você foi chamado. Você não foi obra do acaso. Você não nasceu por acidente. Dr. Miles Monroe, ele diz, Deus primeiro traçou o teu propósito, depois você nasceu para cumpri-lo. É muito bom repetir isso. Deus primeiro fez o teu propósito, depois você nasceu para cumpri-lo. Agora, a verdade é também que eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Eu posso usar as habilidades que Deus me deu para fazer o que eu quero com elas. Queridos, no meio musical, eu conheci muita gente, músicos que não aprenderam em escolas normais, porque música você pode aprender, mas existem pessoas que nasceu com uma determinada habilidade, um dom, que é ponto final, querido. Não tem o que a gente questionar. Aprenderam, pegaram um instrumento, parecia que sabia. Pessoas com 5, 6, 7 anos de idade, já começa a ter uma desenvoltura no instrumento que uma pessoa que estuda 10, 5 anos não tem. Estão comigo? Porque há uma habilidade sobre ela. Canta uma forma, e isso é verdade, gente. Nós não vamos aqui tampar o sol com a peneira. É verdade ou não é? Existem pessoas que cantam, e cantam belo, a gente pode desenvolver, cantar, e é legal. Um dia nós vamos ter coral aqui também. Você crê comigo, não? Você pode desenvolver, pode cantar belo, mas tem pessoas que têm um chamado específico naquilo. E quando eles cantam, o ambiente muda. É verdade ou não é? Você sabia que muitos ministros de louvor, sabe onde é que eles estão? No mundo. Cantando no mundo. Estão usando as habilidades que Deus deu para eles, para fazer o que eles querem, para o benefício deles.
para estar tocando para uma plateia que depois vai se prostituir, vai se embebedar, vai fazer um monte de coisa, vai se drogar. E ele usando o dom que Deus deu a ele para fazer aquilo. Eu me lembro agora, nesse momento, de um cantor, Nelson Ned. Quem lembra dele? Era tamanho de Ailton, né? Era ele. É só para descontrair. Aí, Quem lembra de Nelson Ned? Eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente cantar em João Pessoa. Queridos, aquele ser foi levado. Ele não conseguia subir as escadas. E ele foi levado. Colocou um banquinho para que ele encostasse e se apoiasse. Mas quando ele abria a boca para cantar, a atmosfera mudava. Tem um programa, eu não me lembro se foi o programa de Gugu ou foi o de Silvio Santos, que ele esteve cantando uma canção depois da conversão dele. E o ambiente mudou. Todo mundo falava quando ele cantava, era algo diferente. Veja, ele já sabia disso quando ele cantava na igreja. Mas depois foi pelo mundo, foi levado e ele se tornou um homem conhecido internacionalmente. Cantava para multidões e abalava todo mundo usando os dons que Deus deu para ele, para o seu serviço. Você sabia que muitos chamados que não foram explorados estão no cemitério? Dizem que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Sabia que talvez a cura do câncer esteja lá? Porque esteja lá alguém com a habilidade que Deus deu a ele, que ele pudesse descobrir um remédio para combater o câncer. Mas que ele não seguiu o seu chamado. Não seguiu. E terminou indo para a cova, sem cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Não é interessante essas coisas? É verdade, gente. Eu sei que nós temos o costume de fazer uma diferença do nosso ambiente e o ambiente do mundo. Estão comigo? A gente faz isso, que não, aqui é uma coisa, lá é outra. Não, as pessoas são as mesmas. A diferença é que aqui nós já recebemos, já decidimos para servir a Jesus. Mas as pessoas que têm lá habilidosas para fazer algo, foi Deus quem deu para elas a habilidade. Com um propósito na vida. Mas que elas ou não encontraram isso, estão vivendo para si mesmas. E vivem apenas por causa do dinheiro. O quanto de dinheiro que vai ganhar. Estão comigo? Mas voltando, querido. Quando nós olhamos esses aspectos, nós temos que trazer para o nosso individual. E eu? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu nasci? As habilidades que Deus colocou em mim têm um objetivo. Amém? Às vezes nós colocamos apenas que há vida nos 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não. Há vida fora dos 5 dons. Há vida de Deus fora dos 5 dons. Existem os outros dons, que são tão importantes quanto esses. Estão comigo? Se existem pessoas que Deus chamou para ser um grande empreendedor, que através da sua sabedoria, inteligência, empreender e habilidade, o mundo chama de feeling, para fazer as coisas, ele vai alcançar um grupo de pessoas que talvez a igreja não tenha tanto acesso. Mas ele vai ser a igreja lá e vai evangelizar essas pessoas. Você está comigo? Aonde você está, lembre-se de uma coisa, você é um seguidor de Cristo. Aonde você trabalha, você é representante da igreja. Ali é o seu púlpito. Ali é o lugar onde Deus colocou você. Vocês estão comigo? Deus chamou médicos. Deus chamou profissionais, liberais. Deus chamou todo mundo, gente. Às vezes nós só pensamos no serviço dentro da igreja. Estão comigo? Diaconato, departamento infantil, e por aí vai. Mídia, som. Não, isso são serviços que são salutar a gente fazer e se envolver, mesmo até não tendo uma habilidade específica. Mas só porque você quer servir, está com o coração para servir, precisa, estou aqui.
Nós encontramos na pessoa de Barnabé ele fazendo isso. Quando a igreja precisou enviar alguém para Antioquia, porque o evangelho tinha alcançado, Barnabé foi. E serviu a igreja em Jerusalém, indo para lá. Mas no capítulo 13 de Atos, foi o Espírito Santo que fez um convite. Isso quer dizer que às vezes nós vamos enviados pela igreja, porque nós somos servos. Mas outras vezes vai ser enviado pelo próprio Senhor. E a igreja só apoia. Vocês estão comigo? Aleluia. Então, queridos, nós encontramos esse leque de coisas que funcionam dentro da igreja. Mas, o que me incomoda é você não perceber isso. O que me incomoda é você não buscar isso. O que me incomoda é você não descobrir isso. Por quê, queridos? No final, a satisfação que você iria ter por obedecer a Deus, você não terá. Não é forte isso? Você concorda comigo? Aquilo que Deus chamou você para fazer, e você não fez, vai chegar o momento que você vai receber seu galardão. E quando você chegar para receber o galardão, Deus vai te perguntar por que você não fez o que Ele determinou que você fizesse. E isso vai determinar o galardão que você vai ter na eternidade. Certo escritor disse a seguinte coisa. Ele disse, olha, as coisas que eu faço aqui para Deus, eu não faço apenas para alcançar as pessoas. Eu faço porque obedeço a Deus e também quero investir no meu futuro. Porque já vai estar bom demais com Jesus lá. Imagina tendo os mimos a mais. Amém? Se a Bíblia diz que vai ter um tribunal para entrega de galardão, é porque vai ter tipos de galardão, gente. Em Hebreus capítulo 6, a Bíblia fala de juízos. É a doutrina básica de Cristo. E essa palavra juízo é recompensas, a entrega de prêmios para o que nós fizemos aqui. E isso tem mexido muito comigo. Quando eu e você entendermos isso, olha o que eu vou dizer, nós seremos mais fervorosos em Deus. Nós estaremos movidos, como John Bevere diz, movidos pela eternidade. Estaremos com uma mentalidade mais justa, focada naquilo que nós estamos fazendo. Nós não iremos dar mais desculpas pela nossa omissão, pela nossa covardia, pela nossa preguiça. Mas nós vamos nos levantar e priorizar as coisas primeiras. Aleluia. Porque, querido, eu sei, como você também sabe, que Jesus vai voltar. Você concorda comigo? E ninguém vai escapar desse dia. Deus tem um plano na sua vida. Amém? Vou dizer de novo, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Eu via demais isso, evangelizando, dizia muito para as pessoas, amém. Gente, tinha pessoas que se emocionavam quando eu via essa frase, porque aquilo ali dava sentido à vida dele. Ah, eu não tenho um sentido, Deus vai me dar um sentido. E isso é uma grande verdade. Deus traçou um plano para a sua vida. Glória a Deus. Quando você olha a Bíblia, você vai encontrando isso em todos os personagens que você vai encontrando ali. Quando Deus chama para fazer alguma coisa. Você acha que Abraão foi o único que foi chamado por Deus para sair daquela terra, para ir para uma terra que ele iria mostrar ainda? Porque o pai de Abraão, se eu não estou enganado, já ia para Canaã. Mas quando ele chegou em Ur dos Caldeus, ele ficou morada lá. Parou lá. Depois Deus vai e chama aquele Abraão para ir. Se Abraão não tivesse obedecido, o que teria acontecido? O que é que você acha que teria acontecido? Se Abraão não tivesse obedecido? Deus ia dar por vencido?
Deus ia chamar outro. Deus ia falar com outro. Até que um pegasse. Aleluia. Estão comigo? Aleluia. Queridos, Abraão, quando obedeceu a Deus, a Bíblia diz, ele foi, saiu, partiu, em obediência a Deus. E ele se tornou o que nós chamamos hoje do pai da fé. Deus quer apenas que a gente execute o que nós devemos fazer, para poder fazer parte da história do que Deus fez na vida dos outros. E Deus honra tanto isso, gente, que Ele faz questão de mencionar as pessoas que participaram de todo o processo. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, venha fazer história com Deus. Aleluia. Venha fazer a história com Deus. Eu quero ler para você aqui em João, capítulo 1, verso 19. Diz assim, ó. Este foi o testemunho de João, está falando de João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele respondeu com toda franqueza, eu não sou o Cristo. Veja, João sabia quem era e o papel dele. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Ele disse, não. É o profeta por quem temos esperado? Ele disse, não. Eles perguntaram, afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram, se você não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta, que direito tem de batizar? João disse, eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João sabia quem era. João sabia o propósito da vida dele. João Batista compreendeu o que ele deveria fazer. E ele compreendeu por causa da palavra de Deus. Ele entendeu da profecia de Isaías, que se referia a ele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não quis, querido, ser o Elias ou ser o profeta, como às vezes muitas pessoas querem ser os outros. As pessoas não querem ser o que Deus as chamou para ser. Querem ser os outros. Tem uma admiração pela unção que está no outro. Ei, abençoado e abençoada, tem uma unção sobre a sua vida, no chamado que Deus tem para você. Que vai fluir de você, quando você começar a entender e caminhar naquilo que Deus lhe chamou. João sabia, João disse, eu não sou Elias, eu não sou o profeta que vocês estão esperando, eu sei quem eu sou. Interessante é que os fariseus continuaram e disseram, o que é que você tem a dizer de si mesmo? Hoje, pelo Espírito, Deus faz essa pergunta a você. Deus está fazendo essa pergunta a você, o que é que você tem a dizer de si mesmo? O que você já compreendeu de quem você é? Do que eu já depositei na sua vida? Ah, queridos, muitas pessoas deixam de servir, porque um dia tiveram problemas na igreja. Ah, deixam de servir porque às vezes vivem no mundo subjetivo. Quando é que nós vamos amadurecer, gente? Quando nós vamos amadurecer? Não percebemos as coisas que Deus está sinalizando para a gente. Como vocês sabem a minha história, nunca pensei em ser pastor. Vocês sabem o que eu queria ser. Estava muito resolvido dentro de mim, só em estar tocando na igreja era maravilhoso. Não queria mais do que isso. Servindo. O meu sonho era outro. O que eu queria era outro. E o dom que eu desejava de Deus era o dom da contribuição. Porque eu queria contribuir com força na igreja.
Porque como eu fui tesoureiro na igreja, irmãos, e já tinha muita experiência na igreja, antes de até ser tesoureiro, eu sabia as dificuldades que a igreja passava. Então eu queria ser um investidor. Isso era o meu sonho, é o que eu queria. Tentei várias vezes convencer Deus disso. E carregava a minha vida desse jeito. Queria ser aquilo que eu queria ser. Mas Deus tinha um plano para a minha vida. E o plano para a minha vida não passava por aquele. O plano de Deus é que um dia eu estaria em Resende. Nem sonhava em Resende, nem conhecia Resende, não sabia nem onde era Resende. E quando o Guto chegou para mim e disse, Resende, eu falei com ele, eu não sabia nem onde era. Ele disse, acho que é Rio. Eu, misericórdia. Eu digo, estou frito. Mas, querido, olha a sua vida. Olha a sua vida. Você nem imaginava que um dia estaria um casal aqui, de Campina Grande, abençoando a tua vida. É verdade ou não é? Olha a vida, sua vida, como está hoje. Veja a sua vida como foi alcançada, com a mesma palavra que nós fomos alcançados. Do mesmo jeito. Eu acredito que você melhorou. Ficou mais bonito. Sua vida não melhorou? Você não encontrou valores que até então você tinha perdido? Quantas vidas foram restauradas, que foram machucadas nos outros lugares? O limão galego ali, ó. Está emocionado. Isso, vai lá, querido. Dá a carreira de santo. Eita, Jesus. Acho que foi um limão que enganchou. Foi Luiz. Você não imaginava, queridos, mas veja o plano de Deus. Veja como Deus faz. E eu nunca pensava em sair da minha terrinha. Mas Deus fez isso. Aleluia. Deus fez dessa forma. Agora, durante toda a nossa trajetória, tivemos várias oportunidades de abortar tudo. Tivemos várias oportunidades de desistir. Decepções passamos também. Oi, amor. Como? Mudar de cidade. Viemos para cá, não conhecíamos ninguém. Nem Esdras e Bianca eram conhecidos nossos. Nós viemos conhecer eles aqui. Algumas pessoas disseram para mim, cara, tu fosse doido, cara. Sair com 3 filhas, uma recém-nascida, para um lugar que tu não conhece. Mas tivemos várias oportunidades de desistir. Mas uma coisa que a gente sempre nutriu no coração, o nosso amor pelo Senhor. Aleluia. Nosso amor pelo Senhor. Mas, queridos, às vezes a gente, porque aconteceu aquilo, porque às vezes, veja o que eu estou dizendo. Essas coisas que você está dizendo que aconteceu só estão na tua cabeça. Você quem criou. É o mundo encantado de Bob. As pessoas que criaram. Você entende? O pastor falou lá no púlpito e foi direto para mim. Me alcançou. Quem disse a minha vida para ele? Porque ele falou aquilo. É a invenção da sua cabeça. Gente, o Espírito Santo não existe não, é? O Espírito Santo não pode inspirar ninguém mais não, é? O Espírito Santo não pode trazer coisas que você está pensando agora, mesmo que eu não saiba. Não é isso que Paulo afirma à igreja de Coríntios, dizendo que quando isso acontece, a profecia acontece, a palavra inspirada por Deus em uma língua conhecida acontece, é para que as pessoas vejam que Deus está presente. Que Deus está presente. Aleluia. Nunca desistimos por isso. Continuamos.
fazendo a nossa parte, mas o meu sonho era uma coisa, Deus queria outra. Aleluia. E você, meu irmão e minha irmã? O que é que você tem a dizer de si mesmo? O que é que você tem a dizer de si mesmo daquilo que Deus falou com você? É a grande pergunta. Quando nós encontramos essas pessoas que marcaram tanto a história, posso citar Martin Luther King, foi porque ele encontrou o propósito da vida dele. Quando nós encontramos a história de Madre Teresa de Calcutá, é porque ela encontrou o destino da vida dela, o chamado dela. E o seu? E cadê o seu? Onde se encontra você? Será que você tem resistido a Deus? E eu volto a dizer, gente, eu não estou falando apenas em dom ministerial. Não estou falando apenas em um dom ministerial. Estou falando todos os chamados que Deus tem para a vida das pessoas. Você não está sobrevivendo, meu irmão. Deus não te colocou no mundo para você sobreviver. Colocou para você viver o plano dele na terra. Você está comigo? Foi o propósito de Deus. Deus fez isso por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu posso lembrar de várias coisas. Guto, qual foi o plano de Deus para Guto? Guto conta isso direto. Qual foi o propósito da vida dele? Foi quando Deus disse para ele, sirva ao pastor Buddy. Ele viu o pastor Buddy pregando. Guto novo convertido. Deus disse, sirva esse homem. Propósito da vida de Guto. E Guto passou a servir ao pastor Buddy. Então, olha o que eu vou dizer para você. Não acho que isso é bajulação, não. Isso foi um chamado de Deus para a vida de Guto. Guto lavava o carro do pastor. Guto às vezes pagava as contas do pastor Buddy. Guto resolvia as coisas para o pastor Buddy. Eram os braços e as pernas do pastor Buddy. Todo mundo, Guto, que é isso? Ele disse, Deus mandou eu fazer isso. Foi o plano de Deus para a minha vida. Veja que coisa. Foi um dom ministerial, gente? Não. Mas foi um chamado. Se não fosse Guto, se Guto não tivesse obedecido a Deus, hoje nós não estaríamos aqui contando a história daquele casal. Não estaríamos contando a história daquele casal. Aleluia. Hoje Guto é o nosso apóstolo, amado, de um coração maravilhoso. Nós já temos a honra de recebê-lo aqui. Amém, queridos? De um coração ímpar, que ensina até sem palavras. Uma pessoa que inspira a vida da gente. Mas veja como ele começou a fazer. E eu posso citar tantos e outros que vieram também desse jeito. O que é que Deus tem falado no seu coração, gente? O que é que Deus tem falado com você? Aleluia. Amém. O que é que Deus tem dito a você? Eu me lembro de outro que chegou para fazer o rema. E lá ele já tinha um negócio. Chamava-se Gelinho Cristal. Ele vendia gelo, botava no posto de gasolina. Esse rapaz, ele era da igreja onde eu me converti. Quando eu saí de Campinas, ele ainda estava nessa mesma igreja, mas servia muito no nosso meio. E lá ele entendeu que o chamado de Deus para a vida dele era ser o ministério da contribuição. Ele entendeu que aquilo, a habilidade dele, ele tinha uma habilidade ímpar de fazer negócio. Foi Deus quem deu para ele, para poder abastecer o reino. O negócio dele começou a crescer cada vez mais. Ele passou também a ter franquias de outros produtos. Quando ele entendeu o chamado na vida dele. Ele passou a empregar muita gente. Nós tivemos a oportunidade por 2 vezes, ele ir na nossa congregação, guiado pelo Espírito. Deus falou com ele para ir. E uma dessas que ele foi lá,
Ele doou 250 sacos de cimento para a igreja. 250 sacos de cimento. Deixou um papel e deixou o lugar para ir pegar. Só entregou para a gente. A gente fazendo reforma, um perrengue só você vendo. E aquele homem entra lá, guiado pelo Espírito, e a gente saiu com um bilhete. Pode pegar 250 sacos de cimento no armazém tal. Só com um bilhete e a assinatura do homem. Ele não aparecia. Se você olhar para ele, você não dá nada por ele. No sentido que ele anda bem simples. Da outra vez ele doou os ventiladores. Foi em outra igreja, doou automóveis para pastores. Aleluia. Ele entendeu que aquele negócio não era dele. Ele entendeu que aquele negócio era o ministério dele. Você entende? Por isso ele continuava, e Deus prosperando cada vez mais por causa da obediência do coração dele. A última que eu fiquei sabendo é que o filho dele tinha passado, isso há um tempo atrás, para jogar no Santos e depois ir para o Barcelona. Aleluia. Queridos, eu posso citar para você N e N situações de um chamado de Deus específico para a vida de alguém. Você está comigo? Nós temos aqui várias necessidades. Nós precisamos abrir muitas frentes de trabalho. Entenda, trabalhos aqui dentro da igreja. Mas sabe por que às vezes nós não fazemos, querido? Porque se a gente fizer, a gente vai apenas sobrecarregar um grupo que trabalha. Que está trabalhando, que está conosco, que está fazendo. Mas existem outros que não se envolvem. Que não participam. Ô, gente. Deus não te chamou para isso. Eu gostava muito da palavra de um pastor tradicional, que ele dizia o seguinte: na época que a igreja tinha banco. Quem é das antigas sabe que antigamente era banco. Era banco, como você botava, tinha até o lugarzinho botar o cálice. Ô banco ruim. Era bom que as pessoas vivessem naquele tempo. Você sentava e ele fazia assim, escorregava. Todo mundo rindo, é verdade. Você sentava, parece que colocavam cera ali, gente. Lustramóveis, sei lá, você precisava escorregava. Tem hora que você olhava, estava todo mundo assim, ó. Não era, João? Passar no banco, aquela coisa todinha. Pelo amor de Deus, graças a Deus. Então, as cadeiras, colchoada maravilhosa para você sentar. Se fosse na época do banco, você ia ver. Aí o pastor dizia assim: Deus não te chamou para ser prego. Você não tem chamado de prego. É o que ele dizia. Nas vocações de Deus não tem chamado de prego. Só chega na igreja e senta. E vai embora e não faz nada. O primeiro chamado que nós temos, quando recebemos Jesus, é para ser discípulo dele. Amém? Segui-lo. Seguir ele. Lutar pela causa dele. Se envolver com as coisas dele. E quando nós estamos nos envolvendo com as coisas dele e servindo a Deus com o coração, a obediência de cada dia vai nos levando para o chamado específico do Senhor. Porque é raro alguém já saber sua vocação. Nós conhecemos na medida da obediência. E Deus faz isso na sua infinita sabedoria. Porque eu costumo dizer que se Deus diz o final, você bate o pino. Você não entra. Você corre. Você não aceita. Porque você quer tranquilidade na sua vida. Você compreende? Então ele vai revelando passo a passo. Amém? Passo a passo, na mesma cantiga do grilo. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Andando em fé. E Deus vai revelando para você. Irmãos, eu não sabia. Mas depois que eu entendi que eu tinha que servir a igreja, meu coração se abriu para isso. Então eu passei a servir.
Eu disse, eu me disponho mesmo com a minha timidez, com as minhas deficiências, a servir ao Senhor. Passei por situações que, como eu disse, era para desistir. Um dia, quando eu cheguei num acampamento, eu só tocava. Mas quando eu cheguei no acampamento da igreja, a igreja lotada no domingo pela manhã, cheguei atrasado. Deixa eu te dar um conselho, nunca chega atrasado. Sérgio, que era o ministro de louvor, não pôde ir. O segundo ministro de louvor também não pôde ir. O terceiro também não foi. Problema estomacal. A quarta ia ministrar da manhã, que era Rosângela. Então ela não podia ministrar louvor. Então quando eu cheguei, já para começar, Tadeu, o pai do Tiago Borba, pastor Tiago Borba, disse, é tu. Eu disse, sou eu o quê? Já estava com a guitarra e com a lista das músicas. Eles que fizeram, não foi nem eu. E eu disse, o quê? Tu vai ministrar louvor. E já estavam abrindo o culto. Imagina a situação, você quer passar por isso? Você olhar a igreja repleta de gente, você nunca cantou, eu nunca cantei na igreja. Meu irmão, eu parecia um pano de cuscuz. Suando, meu amigo, olha, sopado, antes de começar. Meu Deus do céu, meu. Mas eu vou enfrentar, eu vou. Esqueci a letra. Colocaram 2 corinhos um junto do outro, que é das antigas, sabe? É a terra e depois celebrar com júbilo. Aí dava virada para cantar, celebrar com júbilo. Só que eu esqueci celebrar com júbilo. Estava tão nervoso que eu voltava para a terra. E isso quando eu voltei umas 3 vezes, o pessoal da banda atrás começava a rir. Eita, é o disco furado. Tadeu disse, é bloco de carnaval, é? Se filmasse o que tá, se tivesse um áudio com o que estava acontecendo no púlpito, meu Deus do céu. E eu lá, gente, ó. Aí Tadeu gritou, celebrai com júbilo. Aí ele começou a ministrar, eu só fazia cantar. E ele ficava dizendo a letra. Lembrando a letra. Terminou, eu saí de lá, nunca mais eu vou, nunca mais, com vergonha. Quando depois voltaram, o Sérgio chegou para mim e disse, próxima quinta tu ministra. Eu disse, vou não. Pois é, olha como foi o início. Quando eu pensei que foi um desastre, conseguiram enxergar algo que até então não enxergava. E passei a desenvolver. Comecei a servir. Eu não entendia por que Deus ia fazer isso. Servi como secretário, servi como tesoureiro, servi como líder de louvor, diaconato, todos os departamentos, até de trânsito. Departamento infantil, gente. Eu fui chamado também num boi de fogo. Eu vejo que eu não tenho chamado para o departamento infantil. Mas me chamaram na época. E eu entrei lá, quando eu olhei, eram uns pirralhozinhos, eu não me lembro qual era a idade, se era de 6. Era um menino. Olhei para a cara dos meninos aqui. Eu cheguei e disse, vamos lá ver esse vídeo aqui. Aí era Davi e Golias. Davi e Golias, pega a pedra, joga, derruba a cabeça do homem, enquadra a cabeça. Aí eu digo, então vamos ver isso aqui, Abraão. Isso aí Deus mandou isso aí, para uma terra que não quiser mandar. Então, dizia tudo, já tinham assistido tudo. Eu digo, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Tinha que resolver. E sabe aqueles cultos que demoram, tipo culto Verbo da Vida de Resende? Pastor pregando lá. Eu tive a brilhante ideia. Não façam isso. Eu disse, tira todo mundo da meia. Eles tiraram a meia, eu fiz uma bola de meia. Pega a cadeira, bota uma lá e uma aqui. Botaram. Eu disse, só chuta a bola quem citar um versículo. Até Jesus chorou, saiu, gente. Jesus chorou! Pum! Aí começava, tudo citando versículo. Aprenderam a Bíblia toda. Terminou, fui embora. Eu digo. Aí a esposa do pastor, Ednalva, chegou para mim e disse, ei, as crianças só querem você lá. O que foi que tu fizesse? Mas eu vi, queridos, que eu não tinha um chamado para eles. Tem pessoas que entram no coração deles. Aleluia, é um chamado específico. Mas aí eu entendi porque Deus queria que a gente passasse por todos aqueles processos para um dia chegar até aqui. Amém? Está comigo?
passasse por tudo aquilo para poder chegar até aqui. Até aqui. Então, queridos, quando eu e Leila, a gente diz, não faça isso, ou então não faça isso por causa disso, nós sabemos por que estamos dizendo. Às vezes pessoas ficam chateadas, porque não, eu quero dar um troço à igreja. Um troço. Porque não, lá não serve mais na minha casa. Aí aqui é lixo. Aí aqui você vai se desfazer. Imagine se nós fôssemos agradar todo mundo aqui. Se você quisesse trazer alguma coisa para a igreja. Ia ter briga, mano. Por isso a gente determina o que tem que ser dado. Por quê? Porque a gente já viu esse filme. Entende? Porque a gente fala que tem que ser assim ou assado, porque tem que funcionar assim, porque nós já vimos esse filme. Agora, ninguém aqui pode nos acusar de falta de educação e de honra no tratar com as pessoas. Tratamos como realmente vocês são, filhos e filhas de Deus. Agora, aqui tem ordem. Aqui nós queremos ordem. Porque um lugar que não tem ordem vira desordem. Que nós pedimos a todos os líderes que nos seus grupos nos coloquem lá. Para que a gente esteja nos grupos. Me pergunto por quê? Porque nós já passamos por dificuldades de outros pastores que não estavam nos grupos e quando eles foram saber da briga que estava havendo no grupo, já tinha danificado muita gente. Porque quando está a figura do pastor ou do casal pastoral lá, as pessoas têm cuidado no que estão teclando. Ou seja, é para proteger líderes. Você está compreendendo? Para proteger ele. Tudo tem um porquê. Você está entendendo? Amém? Posso dar outro exemplo também, que eu estou falando, as pessoas às vezes nutrem no coração um chamado. Eu tenho um chamado de púlpito. Queridos, a gente não duvida dos chamados que tem. Tem um chamado, mas não vem à igreja, não se congrega. Não vem na quinta, não vem no domingo de manhã, vem de vez em quando no domingo à noite, mas quer pregar. Sabe quando? Nunca. Porque se você não vem, como é que eu vou te escalar? Não é lógico isso? Se você não vem, aí eu vou te escalar para você vir? Eu sei que você não vem. Agora pergunto com quem eu aprendi isso? Com o pastor João Roberto, que me ensinou essas verdades. E nós abraçamos essas verdades e queremos colocar ordem no lugar. Aleluia. Agora tem uma coisa, queridos, quando acontecem coisas inusitadas, que na igreja acontece, nós defendemos a sua vida quando você está empenhado aqui. Nós ficamos do teu lado. Amém? Já passamos situações aqui que aconteceram aqui, de pessoas que visitaram a igreja e vieram acusar um professor de algo, que a gente sabia que não, ficamos do lado do professor. A pessoa foi embora, eu vou fazer, mas eu vou ficar do lado de quem? De quem está conosco aqui, ralando, dando a sua vida, ou quem vem aqui de vez em quando e vai embora. Estão comigo? Amém? Então, se arde no seu coração algo que Deus colocou no seu coração, precisa os frutos daquilo dali, gente. As atitudes daquilo dali. Amém? Tem que estar ali. Isso tem que ser evidente na sua vida. Glória a Deus. Eu pergunto, como é que você se vê? O que você tem a dizer de si mesmo? É a grande pergunta. Amém? Qual é o propósito da tua vida? Por que você nasceu? Qual é o sentido de você existir? Aleluia. Eu quero encerrar dizendo para você que esse propósito, se você ainda não sabe, você encontra na comunhão com o Espírito Santo.
tendo comunhão com Ele. Aleluia, tendo comunhão com Ele. Eu passei, queridos, por todos esses processos, servindo aqui e servindo ali. Mas era só uma passagem. Estão comigo? Porque tinha um lugar que eu tenho que chegar. Qual é o processo que você tem que passar e que você ainda não abraçou? Qual é o lugar que você tem que se dedicar, que você tem que chegar para a gente e expor sua vida e dizer, estou aqui para servir, aonde for preciso? Qual é o teu caminho que Deus está dando para você? Por que você ainda não está fazendo? Por que você ainda não derramou seu coração a Deus para isso? Ou vai esperar um anjo vir do céu para dizer? O tempo passa, o tempo voa, a poupança Bameirinha não continua numa boa. Você envelhece, a força vai embora, e às vezes quando você decide, já foi tarde demais, já passou o tempo, e agora não dá mais para fazer. A tua realização se encontra no chamado que Deus tem para você. Aleluia, o teu propósito se encontra lá. E fechando a página, querido, e abrindo outra. Você como membro dessa igreja. Amém? Vamos servir? Venha servir, não espere a gente chegar até você. Às vezes as pessoas têm isso na cabeça, espera o pastor ir chamar a gente. Não, não é assim que procede, é você quem vem. É você que se envolve. É você, estou aqui, estou querendo servir. O que eu preciso fazer? Aleluia. E aí você começa a sua caminhada. E você vai ver como você vai se tornar melhor em Deus, com mais crescimento em Deus. Aleluia. Queria que você ficasse de pé nessa hora. Nós temos um chamado para essa cidade, irmãos. Nós temos uma missão dada para nós. Tanto eu como minha esposa, nós estamos empenhados em cumprir o desejo de Deus. O que Deus quer. O que Deus deseja é que essa palavra da fé se espalhe por essa cidade. O que Deus deseja é que essa palavra da fé alcance Quatis, alcance Itatiaia, alcance Porto Real. Amém? E nós vamos nos empenhar para isso alcançar. Para isso chegar. E você faz parte disso. Amém? Qual o propósito de Deus? Que a sua vizinhança seja alcançada por sua vida. Que os seus parentes sejam alcançados por você. Aleluia. Recebi uma mensagem hoje de uma pessoa que veio aqui na igreja e que recebeu a oração e foi curada. Está em Portugal fazendo rema hoje. Você está vendo se aqui não tivesse aberto? Se não tivesse você aqui, a gente aqui, se a pessoa foi alcançada, hoje está lá em Portugal, fazendo rema e feliz e grata por tudo que Deus fez na vida dela. Aleluia. Agora é pouco, gente? Não. Mas não, tem mais coisa para fazer. Tem mais coisa para fazer. Agora isso depende não só de mim e de Leila, mas depende da sua disposição em entrar naquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Vamos pegar firme, irmãos. Vamos pegar firme para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, eu te rendo graças. Eu quero tirar esse momento de gratidão a Ti, Senhor, pelos valores da Sua palavra. Eu quero agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder Te servir. Pelo privilégio de ter um chamado do Altíssimo. Pelo privilégio de estar com o coração disposto, Pai, a estar vindo e se doando em obediência a Ti pela vida dos outros. Obrigado, Pai, pelos departamentos dessa igreja, pelos líderes dessa igreja. Obrigado pelos nossos braços de ação, Senhor, daquilo que nós estamos fazendo. Mas nós queremos fazer mais. Nós queremos ir mais além, Senhor. Pai, nós queremos que o centro de cura, Senhor, possa alcançar patamares maiores.
no nome de Jesus. Sim, Pai, nós podemos sonhar com a sua palavra mudando a situação de Resende, a situação não só espiritual das pessoas, mas também trazendo uma mensagem poderosa que vale a pena servir ao Senhor. Pai, no nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está presente aqui, que ouviu esta mensagem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que seja aberto o espírito deles, para compreender, Pai, o sentido da vida que o Senhor deu para eles. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa cada vez mais compreender que não fomos chamados para viver para nós mesmos, mas viver por coisas maiores. Por coisas maiores. Pai, no nome de Jesus, nós estamos firmes, confiantes em Ti e na Sua palavra. O Senhor deu uma palavra. O Senhor deu uma palavra. Aleluia, quando a gente pratica essa palavra, gozamos de prosperidade, gozamos de uma vida abundante, Senhor. Aleluia, de uma vida de satisfação e, acima de tudo, de uma vida de propósito. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito está falando com pessoas agora. Obrigado, Senhor. E Pai, o Senhor não está nos chamando para ser cópia de alguém, não, para ser outra pessoa, não. Nós temos um chamado individual, que foi dado pelo Senhor. Eu oro por esse novo tempo, Pai, esse novo na nossa vida, de pessoas encarando o chamado que o Senhor deu para eles. Aleluia, para avançar no seu propósito, porque é uma pressa, porque Jesus está voltando. Aleluia, Pai, no nome de Jesus, que essa motivação pelas coisas eternas, pelas coisas do alto, Senhor, possa estar fervendo em nossos corações, fervendo em nossos corações, fervendo em nossos corações. Aleluia, fervendo em nossos corações. Oh, aleluia. Aleluia, você pode dar graças a Deus, dê graças a Deus, aleluia, agradeça a Deus por essa palavra, aleluia, agradeça a Deus por essa palavra, aleluia, agradeça ao Senhor por esse despertamento na sua vida, esse despertamento na sua vida, despertamento na sua vida, aleluia. Ora, aleluia. Oro sobra canta lebro chebe canta la madara braba sobre canta. Roste be canta la braba sobre canta la manara baba sobre. E este propotoro bo sobre canta lebro bobo sobre canta. E amanaba sobre charabasitera. Rosto modo kenchirim namasu tere manarababasa. Rebababasa que charamaso roste becanto lobro bobo sobro. Porque que tava sobra baixara bacanda la manarabrababasora baixaba catalaba. A maior tragédia de uma vida é não saber o seu propósito de existência. Reba sobra bacanta la madiressa. Ore sobra baba. Rie sobra baba. O que arde no teu coração? O que está ardendo no teu coração? O que está ardendo no teu coração? Deus pergunta para você o que arde no seu coração. O que é que você tem a dizer de si mesmo? Eu te chamei como um indivíduo original. Era maçobre canta lambadara braba xere canta laba. E terebexere be canta la braba sobre canta la babas. Arroba sobre canta la brasi terebexe baba. Raba sobre canta la braba baba xaraba canta la manara braba bas canta la bas. E de que eu choro bobos. Eu te preparo agora, eu te desperto agora, porque existe um ponto no teu futuro, onde eu vou te usar para alcançar pessoas. Oh, rabaxobre, canta lá braba, dá um despertar na tua vida.
Porque existe um ponto no teu futuro, onde eu já estou preparando você para ser porta-voz meu. Rabashira catalabrababasarabacatalababa. Ei, rebashobre catalabas. Dere sobrocosobocoto. O que você tem a dizer de si mesmo? Oh, rabassobre catalabrababasha. Os frutos desse culto, você vai saber no seu futuro. Você vai lembrar desse culto aqui, de um despertar na sua vida para coisas maiores. Oh, aleluia. Oh, rebadalabababassou, rebexabacata. Eu não te chamei para ficar emperrado nesta vida, com pesos e com pecados. Eu não te chamei para ficar arranhado com emoções, paralisados por emoções, presos por emoções, por raiz de amargura. Mas eu te chamei para ser livre. Para ser santo, santa, inspirada. Oh, reba sobre catalabras. Ser um canal. Oh, aleluia. Reba sobre madarabrababas. Recantoro store cantelemamamas. O Senhor está dizendo aqui: há pessoas que têm que largar certos relacionamentos. Certos relacionamentos, sejam amizades que atrapalham sua vida, seja um namoro que não é santo, que tem levado você para o pecado. Deus diz: rompa. Reba sobre catalabrababas. Relacionamentos que apagam a tua fé. Relacionamentos que mancham teu coração, que enchem teu coração de ódio, de rancor, de amargura. Deus está dizendo: não converse com o diabo. O sentimento de ser indigno, isso não pode te paralisar. Não pode te paralisar. Ah, Senhor, eu não sou capaz. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Mas se existe um chamado a poder e graça que capacita. Aleluia. Ei. Oh, ramamaba. Você pode dar louvor a Deus. Deus está dizendo: deixe as suas desculpas. Desculpas. E desculpa. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Teira sombra.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ora babasobe catalabrababas. Aleluia. Roba sobra catalabrababas sobre catalabas. Edoro sobre catalabas. Sobra maba sobra catalabrababas. Chia catalamandara sotere mandareba do bo sobro cosobabas. Reba dará sobre o modo bo sobre catalabrabas. Chique tereba sobrababas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. 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 Aleluia. Pai, a tua palavra foi pregada. Oh, aleluia. Aleluia. Nós te agradecemos. Te louvamos no nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Eu quero só enfatizar, queridos, o dia 13. Nós vamos estar aqui das 9h30 até as 16 horas, das 18 horas, num ambiente de mover de Deus, de jejum, de oração, com ministrações específicas, com muito dedicação à oração, porque como Deus usou a vida de Leila no domingo passado e falou que eu tinha que intensificar mais isso, e eu reconheço a unção sobre a vida dela, amém? E por isso nós vamos entrar com tudo, amém? Venha para você ser impactado, amém? Se envolver com oração e com jejum. Jejum é bíblico, gente, amém? E para receber de Deus. Teremos ministrações. Isso é só a primeira de muitos. Amém? Você não presta, nem você e nem eu. Não prestamos fora de oração. Sabia disso? A gente tem que estar envolvido direto com a oração. Por isso Paulo diz, orai sem cessar. Porque oração é comunhão com Deus. Então nós aguardamos você aqui no dia 13. As crianças, dá o jeito, dá um pulo aí, dá os seus pulos. Amém? Mas faz, gente. Seria injusto a gente pegar o pessoal para ficar cuidando das crianças que eles poderiam estar recebendo aqui também. Amém? Mas vamos nos envolver. Peço que essa semana você já comece isso, a se conectar mais ainda no Senhor. A orar em outras línguas. Seja dirigido por Deus, tenha essa vida de fervor. Não leve uma vida leviana com relação a isso. A leitura da palavra. Vamos entrar com mais força em Deus. Amém? Como Leila diz, muitas pessoas estão recuadas por causa do que está acontecendo aí fora, gente. Do mundo que está sendo dito. Ei, nós não somos daqueles que retrocedem. Quanto mais o diabo aperta, pastor Bud dizia, é como uma esponja cheia de detergente. Quanto mais aperta, mais espuma sai. Então, quanto mais a coisa aperta, mais palavra sai. Mais vida com Deus sai. Se ele pensou que vai nos paralisar com isso, ele está enganado. Aí nós vamos entrar mais afinco ainda em Deus. Amém? Aguardo você.